Primeira carta de João, no capítulo de número 3. Primeira carta de João, no capítulo de número 3. Amém? Quem trouxe Bíblia já achou? Diga amém. Só dois ali que trouxe Bíblia. Pai amado. Já está aí na tela? Amém. Primeira carta de João, capítulo de número 3. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de... É isso, guarde isso. Há um chamado para ser filho de Deus. É o que a gente vai falar essa noite. Um chamado para ser filho de Deus. Que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. E é por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele. Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que Ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. O Senhor ministrou o meu coração sobre filhos, chamados para ser filhos de Deus. Nas cartas de João, quando o apóstolo João escreve essas cartas, ele faz alguns testes. João, ele trata a maneira de ser filho de Deus como testes morais, como testes de comportamento. Você depois, com o tempo, medita nessa primeira carta de João. Nós lemos a partir do 3º capítulo. Mas o capítulo de número 1 e o capítulo de número 2 vai falar assim de ser, e ele usa a expressão filhinhos. Sejam filhinhos de Deus. E por diversas vezes João vai testar a nossa moral. Vai testar o nosso comportamento. Porque nós entendemos que somos filhos de Deus. E o teste moral vem: quem conhece a Deus não vive pecando. Só que para ser filho de Deus, eu preciso entender como Jesus é filho de Deus. É o nosso parâmetro. Vai ser o nosso exemplo. Eu vou saber como me portar como filho de Deus, entendendo como Jesus é, foi e sempre vai ser filho de Deus. Porque Ele está vivo. E eu creio que Ele está aqui essa noite. Quem crê também nisso? Glória a Deus. Então esse vai ser o nosso exemplo, entender como Jesus foi filho. Só que João aqui, nesses testes morais, a gente começa a pensar sobre como ele trabalhou nesta palavra. Nesses 6 versículos que nós lemos. Aqui ele nos mostra implicações em ser filho de Deus, entender esse chamado e os desafios de ser filho de Deus. Quando nós somos, quando fomos adotados e passamos a ser filhos, nós somos herdeiros com Cristo, co-herdeiros em Jesus Cristo. O que quer dizer isso? O que é herdar?
é receber algo que o meu Pai tem. Em algum momento vai ser meu. E o que o nosso Pai tem? Poder, autoridade. É isso que nós vamos herdar. Reino dos céus. Somos filhos. É isso que nós temos para herdar. Só que existem implicações. Existem desafios. Chamado não é só pregar. Não é só a palavra do Senhor. O teu comportamento é um chamado. Ser filho de Deus está muito além do que só pegar o microfone, ou até mesmo sem nenhum microfone, você falar de Jesus. O seu comportamento precisa ser de filho. Você foi chamado para ser filho, então se comporte como um filho de Deus. No primeiro versículo que nós lemos, João diz que o seu amor é tão grande que somos chamados de filhos. E somos de fato seus filhos. E é por isso que o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Deus. Aqui, o que João está querendo dizer? Quando ele não conhece a Deus, quando o mundo não conhece a Deus, ele está falando de um clima hostil, de uma oposição. Aqui nesse momento ele está falando que nós somos filhos, assim como Jesus foi filho, e Jesus foi uma oposição para aqueles daquela época. Jesus estava indo contra a tudo aquilo que era pregado, a tudo aquilo que era falado. Para eles, Jesus estava indo contra. Estava num clima hostil. Não estava na sua zona de conforto. Está pensando aí em algum momento hostil, em alguma oposição que você está passando? A gente precisa passar. Somos filhos. O Filho de Deus vai enfrentar sim hostilidade. O Filho de Deus vai enfrentar sim dificuldade. Vai ser a nossa fé que vai nos fortalecer em meio a essas dificuldades. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Não é porque nós somos filhos, não é porque nós temos uma fé inabalável que não haverá dificuldades. Não é porque nós somos filhos, não é porque nós temos uma fé fortificada, um nível de fé alto que os obstáculos não virão. Não é por isso. Virão os obstáculos, assim como veio para Jesus. Jesus enfrentou obstáculos, enfrentou hostilidade, enfrentou oposição, mas ele venceu. E nós também podemos vencer. Você também pode vencer. Receba essa palavra. Você vai vencer oposições, hostilidades. No mundo que parece que você é diferente, você sim é diferente, porque você é filho de Deus. E por ser filho, você vai vencer. Não haverá oposições, não haverá obstáculos que nós não consigamos vencer, porque virão sim os obstáculos, as dificuldades virão. A diferença é que nós servimos um Deus que é muito maior do que qualquer problema. A diferença é que nós servimos um Deus que é muito maior do que qualquer muralha. A diferença é que nós servimos um Deus que vai passar com você nessa dificuldade. Então não se preocupe com a oposição. Não se preocupe. Nós somos filhos. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos. E somos de fato seus filhos. E é por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Se eles acham que você é diferente, que você é a oposição, é porque eles ainda não conheceram a Deus. Mas que eles possam também ter uma oportunidade. Assim como nós tivemos. E nós escolhemos estar aqui. Escolhemos servir. Escolhemos nos relacionar com Deus. Eu quero te dizer essa noite que as dificuldades sim virão. A oposição virá. A hostilidade do mundo virá. Mas em Jesus Cristo,
em Jesus Cristo, nós conseguiremos vencer todas essas dificuldades. Quem acredita nessa palavra? Olha o que diz na segunda carta de Timóteo, capítulo 3:12. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Jesus serão perseguidos. Vai viver com Cristo, você vai ser perseguido. Você vai ser o diferente, vai ser o careta, porque nós somos filhos, somos mesmo diferentes. E muitas vezes essa diferença pode estar dentro do seu lar. Como eu, às vezes, dentro do meu lar, eu identifico aqueles que ainda não conhecem a Cristo. E para eles, eu sou a oposição. Para eles, eu sou o diferente. E muitas vezes fazem sim a distinção de pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa. Com meu coração cheio de alegria, se alegre nisso. Se alegre. Se por algum momento você sentir que existe sim uma oposição por você ser filho, se alegre. Porque os filhos serão perseguidos. Todos quanto querem viver piedosamente em Jesus Cristo serão perseguidos. Mas eu quero te dizer outra coisa. Seja fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Que sejamos fiéis. Que sejamos fiéis até a morte. E eu quero profetizar isso para a sua vida essa noite. Que você passe sim pelas dificuldades, pelo clima hostil. Mas entenda que ser filho, você vai sofrer sim perseguições. E ser filho, ser fiel, vai te dar a coroa da vida. João, no segundo versículo que nós lemos, ele nos dá uma esperança de uma transformação. Está dizendo assim no segundo versículo: meus amigos, agora nós somos filhos de Deus. Agora nós somos filhos de Deus, amém? Mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, já sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Aqui João está falando de uma transformação. A transformação gloriosa que iremos passar. O que João aqui está explicando é algo que o mundo desconhece. É quando Jesus voltar, a segunda vinda de Jesus, vai acontecer essa transformação. Aqueles que estão mortos vão ressuscitar e vão ser transformados. E nós que ainda estamos vivos nesse mundo, também seremos transformados. E essa transformação vai nos tornar parecidos com Jesus. A palavra diz que seremos semelhantes a Jesus. Mas sabe o que acontece com a gente? A gente espera para que isso aconteça. A gente espera a volta de Jesus para que a gente de fato seja transformado. A gente espera a vinda de Jesus para que de fato a gente consiga ser semelhante a Ele. E aí sabe o que acontece? O tempo vai passando, e isso já era para ter ocorrido na sua vida. Já era para ter acontecido isso. Ah, mas pastor, não estou entendendo. Se eu vou ser transformado, se eu vou ser semelhante, somente quando Jesus voltar, eu não tenho que esperar para ser transformado? A transformação começa aqui. Já viva transformado. Jesus ministrou muito isso ao meu coração. Isso aqui foi para mim. Ele falou: filho, já viva transformado. Não espere, porque eu já estou no meio de vocês.
Quando eu voltar, a transformação vai ser do seu corpo, para que vocês sejam semelhantes a mim. Mas vocês já precisam viver essa transformação. E eu quero declarar isso essa noite na vida de vocês. Que haja uma transformação dos céus para a vida de vocês. E que hoje vocês entendam que não é preciso o Senhor voltar, porque Ele já está conosco. A vinda dele vai ser para buscar a sua igreja. Mas nós aqui no mundo, que é passageiro, nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Nós estamos, mas não pertencemos a ele. Então já viva essa transformação na sua vida. Já viva semelhante a Jesus. Se eu entendo como Jesus é filho, eu também vou me tornar semelhante a Jesus como filho de Deus. E é o que o Pai espera, ser semelhante ao Filho. Que essa transformação possa sair hoje, começar hoje na sua vida. Que se for a data de hoje, o pontapé inicial, que seja na sua vida, mas que haja transformação. Que haja transformação. Eu declaro essa noite sobre a vida de vocês. Que haja transformação. E que cada vez mais vocês sejam semelhantes a Jesus. Porque Ele é o exemplo de filho de Deus. Ser transformado é isso. É viver semelhante ao Senhor. É trazer em nossa mente que nós não somos desse mundo. Nós podemos sim buscar uma felicidade plena. Podemos sim buscar tudo. Mas do que adianta eu conquistar o mundo e o que adianta? Eu tenho que entender que é sim passageiro. Eu não faço parte desse mundo. O nosso reino é o reino dos céus. O nosso reino não é aqui. O nosso reino é o reino dos céus. Viva essa transformação diariamente. Busque essa santidade diariamente. Se relacione com o Pai. Tenha certeza que Ele vai mostrar esse chamado de ser filho. E olha que forte isso, né? Logo de primeiro capítulo da série, chamado para ser filho. É impactante, né? Tem muito mais ainda. Vai vir muito mais. É só o começo. É só o começo do que o Senhor quer para as nossas vidas. Muito mais do que um cargo na igreja. Muito mais do que só pregar. É ser. Chamado é ser. E comece hoje a ser filho de Deus. Comece hoje a ser filho de Deus. Os últimos 3 capítulos, os últimos 3 versículos que nós lemos é prática. Quem me ouve, diga glória a Deus. Os últimos 3 versículos que nós lemos é prática. É não viver do pecado. O Filho de Deus não vive na prática do pecado. É João falando da prática. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, como Cristo é puro. Quem peca e é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. O que João está falando? O pecado, ele precisa ser um acidente de percurso. O pecado precisa ser um acidente. Não pode ser uma prática. Porque a prática do pecado vai virar iniquidade. A iniquidade é isso. É a prática constante do pecado. Eu peco, vou pecando, continuo pecando, vira iniquidade.
eu continuo pecando, essa iniquidade vai virar maldição sobre a minha vida. O pecado precisa ser um acidente de percurso. Porque quando eu peco, eu estou quebrando a lei de Deus. Porque o filho tem o seu coração e a esperança em Jesus. E se a gente tem isso, está lá no Salmo 1, no primeiro capítulo. Não sentem com quem zomba de Deus. Não sentem com os pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Mas antes, tem prazer na lei, e nela medita dia e noite. E aí tem consequência disso. O que acontece? Você vai ser como uma árvore plantada junto ao rio, que vai dar o fruto no tempo certo, e as folhas não vão cair, e tudo que fizer vai prosperar. É a sequência de quando eu obedeço, de quando eu não pratico o pecado. E se a gente não pratica o pecado, João termina dizendo: assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o ouviu e nunca o conheceu. E aí eu te pergunto, se eu sou filho e peco, e se eu estou pecando, se eu continuo pecando, eu não conheço a Cristo, então quais obras estão sendo a minha? Qual está sendo o meu comportamento? O que eu estou fazendo? Se eu sou filho, entendo que sou filho, mas continuo pecando, estou quebrando a lei de Deus. E se eu continuo pecando, eu nunca o vi e nunca o conheci. Então quais estão sendo as minhas obras? Tiago vai dizer no segundo capítulo dele, no primeiro versículo, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? E aí, do que está sendo o proveito? Eu digo que tenho fé, digo que sou filho, mas vivo pecando. Vivo na prática do pecado. Quais obras estão sendo proveitosas? É isso que Tiago está querendo dizer. Quais obras estão sendo proveitosas? As minhas ações estão exalando um cheiro que está subindo como um cheiro suave? O que eu estou fazendo está exalando um perfume que é um cheiro suave? Como estão chegando essas ações aos céus? Como o meu comportamento está chegando aos céus? Eu estou refletindo os céus ou estou refletindo o inferno? O que a minha vida está refletindo? Mas que a partir dessa noite haja uma transformação também na nossa mente. Porque Paulo escreveu aos Romanos que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É essa palavra para nós essa noite. É o que o Senhor quer nos mostrar essa noite. Você foi chamado sim para ser filho, mas haverá hostilidade, haverá oposição. Você foi chamado para ser filho, então comece a sua transformação aqui e seja semelhante a Jesus. Você foi chamado para ser filho, então se afaste do pecado, se afaste de uma vida de prática de pecado.
E tenha certeza que as suas ações vão exalar um cheiro suave. Que o seu comportamento vai espelhar o reino dos céus. E aí você não vai precisar dizer para ninguém, mas serão as suas atitudes que vão dizer: eu sou filho de Deus. Quem me ouve, diga glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos cantar uma canção. Eu pedi ao pastor Gabriel para a gente cantar essa canção. Se estamos falando de Jesus, e ele é um exemplo de ser filho, nós precisamos entender. É a noite para entendimento, para esse entendimento. E depois eu quero orar junto com você. Nós vamos louvar e depois vamos orar. Para que seja hoje. Se é preciso ser hoje, que seja hoje. E eu entenda que haverá sim perseguições, haverá hostilidade, haverá oposição. Mas se eu consigo transformar a minha vida, ser semelhante a Jesus, eu tenho certeza que não serei essa prática de pecado. E conseguirei com as minhas ações mostrar que eu fui chamado para ser filho de Deus. Então feche teus olhos. Se você conhece essa canção, louve também junto. E que seja para você uma oração. Que você entenda